Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski e hoje você vai aprender como utilizar a ferramenta de superfície topográfica no Revit. Então, abrindo um arquivo novo, nós temos aqui nossa tela inicial, como sempre, no nosso template. Nós vamos então abrir a vista do terreno e a partir daqui a gente vai criar nossa superfície, que pode ser tanto um terreno para construção de uma casa mesmo, ou mesmo um levantamento topográfico de uma área muito maior, caso você esteja fazendo um loteamento ou qualquer coisa do tipo. Então aqui em cima, na aba Massa e Terreno, nós temos a ferramenta Superfície Topográfica. E a partir daqui nós podemos então colocar pontos com alturas diferentes. Nós definimos a elevação aqui. Então, a gente pode colocar, por exemplo, se quisermos tomar como ponto zero, alguns pontos aqui, ele já vai começar a fazer a nossa superfície a partir de 3 pontos. Então nós podemos colocar então aqui a partir de 3 metros, né? Já vemos as curvas de nível se formando e podemos colocar quantos pontos nós quisermos. Ele vai fazer a nossa superfície topográfica. Esses pontos podem ser alterados, então se eu sair da ferramenta e colocar pontos aqui, dando um ESC, a gente pode clicar nos pontos e mudar manualmente a elevação deles, caso eu quisesse que esse ponto aqui já tivesse 5 metros, por exemplo. E quando tivermos satisfeito, clicamos aqui na superfície, no botão de pronto, e temos a nossa superfície. Então, a ferramenta BX para abrir uma caixa de corte e colocar ela em evidência, certo? Então nós temos aqui a nossa superfície topográfica. Nós podemos também alterar a textura dela, né, o material dela aqui, para se adequar aí à sua realidade arquitetônica, caso seja grama, caso seja qualquer outra coisa. E ela consegue receber também outros tipos de elementos mais para frente, em cima dela. Então a superfície também pode ser editada mais para frente. Então se você clicar nela e editar superfície, os pontos estão aqui e podem ser editados de forma independente. Então aqui para deixar ela mais uniforme, certo? Além disso, caso nós quiséssemos pegar um arquivo, por exemplo, de AutoCAD, então deixa eu cancelar aqui minhas alterações. Ela vai voltar ao formato que ela estava antes. E eu vou deletar ela só para exemplificar. Outra forma de fazer uma superfície topográfica também, que é até um pouco mais fácil e mais detalhada, seria pegar um arquivo que o topógrafo mandou para você, caso você esteja trabalhando com topógrafo, né, terceirizado, e utilizar esse arquivo como ponto de base para fazer a nossa superfície topográfica. Então, no caso, por exemplo, eu tenho uma superfície topográfica que um topógrafo me mandou, certo? De uma área extensa, uma área que vai ser um loteamento mais para frente. E aqui eu quero, como já tínhamos conversado anteriormente, limpar o arquivo para que apenas o que me interessa seja importado para o Revit, para evitar aí um esforço computacional desnecessário. Então eu vou tirar algumas coisas, isso aqui também não me interessa por enquanto. O carimbo também não é interessante. É até importante deixar salvar o arquivo como. Então, né, indo em arquivo, salvar como, e salvar ele como um desenho separado do seu arquivo original, para que não tenha risco de acidentes. Então aqui nós temos limpando algumas linhas. Então está aqui o projeto plano altimétrico, a escala é interessante saber, embora o Revit também seja muito bom em entender as escalas de maneira automática. Temos aqui esse arquivo que já está basicamente pronto para ser importado. Eu quero que ele tenha algumas linhas a mais, ainda que não seja só as curvas de níveis, caso eu queira separar a superfície depois, cortar a superfície apenas para o que me interesse. Então eu vou deixar essas linhas aqui e vou anotar, né, vou reparar em qual layer que estão as curvas de níveis que me interessam. Então aqui a gente seleciona ela e vê que aqui, ó, nós temos nas layers, nós temos a layer curva de nível 1 metro, curva de nível 5 metros. Então essas aqui são muito importantes de saber quais são. Isso vai ficar bem evidente muito em breve. Então nós temos essa, eu vou salvar aqui. Já dei um salvar como, esse já é um arquivo pronto para isso. E vou então importar aqui no inserir
importar arcade. Vou procurar o arquivo que eu achei, que eu preparei para importação. Vou importar ele. Vou preservar as cores. Ao invés do a origem para origem, eu quero colocar ele centro a centro. Na minha experiência, eles ficam mais fáceis de serem encontrados. Nós temos aqui então o nosso arquivo. A gente pode mudar as vistas aqui, as elevações principalmente, né, que vem de padrão, deixar elas mais longe. E vale lembrar também que esse arquivo em AutoCAD tem nas curvas de níveis coordenada Z. Então aqui o AutoCAD pode não parecer que a gente normalmente está acostumado a usar ele muito em 2D, só que como a gente pode ver nessa caixinha dele aqui, a gente selecionar uma linha para girar, né? Ele tem coordenada Z. Então ele não é um arquivo plano, certo? Então eu posso até segurar o Shift nele aqui, ó, e girar ele. Você pode ver que ele já tem a superfície basicamente modelada aqui. É só uma questão de passar ela para o Revit, porque a gente quer trabalhar ela no Revit. Então, aqui voltando ao topo, né? Inclusive, você pode reparar que as linhas estão mais abaixo. Nós temos ela aqui e no Revit também, como a gente pode reparar aqui, ó, na vista 3D, ela veio com as coordenadas Z da mesma forma. Certo? Então tá aqui, as linhas estão lá embaixo. As linhas que tiveram, né, na sua coordenada de origem aqui embaixo, com as achuras e etc. Então a gente tem elas aqui. Então a partir daqui, eu quero ir no massa de terreno de novo, criar uma superfície topográfica e criar os pontos a partir da importação. Nós temos aqui também a opção de ver um arquivo de pontos. Então alguns equipamentos, eles conseguem gerar os arquivos de ponto, né, tanto em TXT como em CSV. Então você pode utilizar esses arquivos também, que são mais crus, né, mais leves de certa forma, para fazer uma superfície topográfica a partir deles também. Então eu quero selecionar. Eu vou selecionar aqui o nosso arquivo, nossa importação. E desses aqui, como a gente tinha já reparado, eu quero verificar nenhum e utilizar apenas as curvas de nível. Aqui ele já está aqui na superfície, ele já criou uma superfície e extrapolando aqui, né, para os lados, ele fecha pelo perímetro inteiro, não necessariamente pelas linhas que a gente utilizou, pelas linhas de base, ali, aquelas linhas vermelhas que ela tinha antes. Eu posso dar um OK e nós temos aí a nossa superfície a partir de um AutoCAD. Então, né, a partir daqui eu não preciso necessariamente deixar o meu arquivo DWG aqui, eu posso clicar no HH e ocultar ele, e a partir do ocultar aplicar ou isolar, aplicar, ocultar e isolar para a vista. Só que no momento ainda tem uma coisa que eu gostaria de fazer antes. Como a gente tem ali uma data já pré-definida, né, um loteamento pré-definido, eu quero, a partir desse daqui, eu quero cortar aquele terreno. Quero cortar ele para que ele mostre a parte que está para fora. Só que eu também quero que ele seja uma superfície separada da superfície que está delimitada, né, pelas linhas vermelhas. Como eu quero visualizar a superfície nessa vista aqui do terreno, sem alterar ainda nada em relação aos níveis, eu quero apenas recortar o terreno por enquanto, eu vou então alterar a faixa de vista. A faixa de vista é uma ferramenta que permite que a gente escolha o que vai ser visto, né, aqui na janela a partir do seu nível dentro do projeto. E eu vou então colocar o plano de corte em 800 metros e a faixa superior em 820. Dessa forma, toda a superfície compreendida ali está sendo visualizada. Como a gente pode ver então aqui, as linhas vermelhas estão por fora, então tem algumas partes do nosso loteamento aqui, do nosso lote, que estão para fora da nossa superfície. Isso precisa ser remediado, senão o programa, quando você for dividir, vai acusar um erro. Então eu vou fazer essa alteração aqui, né, clicando na superfície topográfica, editando a superfície. E eu posso arrastar alguns pontos aqui com base nos arquivos de CAD que a gente tem ali, né. Então eu posso colocar então um ponto no limite da superfície aqui, né, em 710. Pegar esse ponto e arrastá-lo. Então aqui a gente sabe que esse é 710, essa próxima curva aqui é 709. Então eu quero colocar mais um ponto de 709 e arrastar ele
para alterar a nossa superfície. Então esse ponto também estava fora. E a gente vai fazer isso para a borda inteira, conferindo com o nosso arquivo enviado pelo topógrafo. Feito isso, caso o esforço computacional esteja sendo muito grande também, e o computador começa a travar, alguma coisa do tipo, porque são muitos os pontos que muitas vezes vêm direto do AutoCAD, eu posso simplificar a superfície. No botão aqui de simplificar a superfície, ele tem aqui a precisão básica dele, né, já padrão, e você pode escolher que você quer um ponto a cada 5 centímetros, por exemplo. Cada 50 centímetros, perdão. E ele vai definir quais são os pontos mais importantes, mais relevantes, e apagar todos os outros. Então eu posso simplificar cada vez mais, colocando um número cada vez maior. Né? Quanto mais longe a diferença entre um ponto e outro, menor vai ser a precisão. Então eu vou só dar esses dois Ctrl Z, dar um pronto, e nós temos uma superfície um pouquinho maior aqui. Então, para dividir a superfície, eu vou clicar em dividir superfície. Eu quero salvar o projeto por enquanto. Clicar na superfície que eu quero dividir e sair selecionando linhas. Então, selecionadas todas as linhas, eu dou o pronto. E minha superfície então está dividida. Certo? Dessa forma, caso eu queira depois trabalhar com a questão do corte e aterro, não vai mudar os entornos da nossa superfície, né? A gente vai fazer as alterações somente na superfície do meio e as superfícies em volta vão ficar inalteradas. Por hoje seria isso. Se ficou alguma dúvida em relação a como criar uma superfície, como alterar pontos e como criar uma superfície através de uma importação do AutoCAD, né, em DWG, pode deixar nos comentários abaixo ou entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram.